teu lado e esta ao lado. Sem Salto cão! A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bom dia. Hoje reunimos-nos para celebrar uma festa muito especial, a Festa das Bem-aventuranças. Nesta celebração, acompanhamos com alegria os nossos alunos do 7º ano que aprenderam a procurar e procuram viver os ensinamentos de Jesus sobre a humildade, a misericórdia, a paz e a justiça. Jesus ensina-nos que aqueles que seguem o seu caminho de amor e serviço são verdadeiramente felizes. Nesta mesma celebração, unimos-nos também com grande alegria aos nossos escuteiros do agrupamento 803 de São Carlos, que hoje fazem as suas promessas. No espírito de escutismo, assumem o compromisso de viver com lealdade, serviço e fraternidade, procurando fazer sempre o melhor possível para ajudar os outros e servir a Deus e a comunidade. Assim, catequizandos e escuteiros, lembramos que seguir Jesus é um caminho de felicidade, de compromisso e de serviço aos outros. Que nesta missa seja para todos nós um momento de oração, de alegria e de renovação do nosso compromisso, para vivermos as bem-aventuranças no nosso cotidiano. É neste sentimento de alegria que celebramos este 4º domingo do tempo da Quaresma, que é o domingo da alegria, que nos deixa felizes nestas duas festas importantes na nossa comunidade. As bem-aventuranças, como acabamos de escutar, mas também as promessas do nosso agrupamento. Dar as boas-vindas a todos, à nossa representação do NUC, também aqui na sua chefe e todos os seus elementos, mas também todos os nossos agrupamentos que nos visitam neste dia especial. E para melhor celebrarmos estes mistérios, olhemos para o interior do nosso coração e reconhecemos as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. De nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso verbo realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminharmos alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche a âmbula de óleo e parte-se. Vou enviar-te a José de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como homem. O homem vê, olha as aparências, o Senhor vê o coração. José fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes, e perguntou a José: estão aqui todos os seus filhos? José respondeu: falta ainda o mais novo que anda a guardar o rebanho. Por que não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar? Então José mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e ungiu, porque é este mesmo. Samuel pegou na âmbula de óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reforta a minha alma. O Senhor é meu pastor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor. Para mim, preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é meu pastor. Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte das obras das trevas, que nada trazem de bom. Tratai antes de as denunciar abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas são condenadas, são postas a descoberto pela luz. E tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Levantaram os fariseus, levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. E ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? E o homem respondeu: é um profeta. Replicaram então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando, disse: tu acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Palavra da salvação. Glória a Deus. Por este santo mistério, perdoai-nos. Não precisa ficar nervoso. Vocês hoje estão a celebrar a festa das bem-aventuranças. E porquê é que estamos assim? Estamos assim porque Jesus, quando quis ensinar estas bem-aventuranças aos seus apóstolos, aos seus discípulos, foi assim. Subiram ao monte, como nos diz o Evangelho, não o de hoje, subiram ao monte, Jesus sentou-se, juntamente rodeado com os seus discípulos, e começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E isto, como vemos no Evangelho de hoje, no tempo de Jesus Cristo, todos aqueles que tinham uma doença, e quanto mais doentes eram considerados quase como um castigo. Ninguém se aproximava, ninguém falava, ninguém lhes tocava, e passava muito tempo, até, como nós vimos a semana anterior, com a samaritana, alguns até nem sequer se podia falar. E Cristo vem quebrar esta barreira. Vem-nos mostrar que a lei não serve para escravizar o homem, mas sim para o libertar através destas bem-aventuranças. Cada uma delas que vocês veem aqui, que vocês já as sabem de cor, diz eu, não é apenas para saber de cor. É muito mais do que isto. É perceber a essência daquilo que é o desejo de Jesus para com a humanidade. Ser bem-aventurado, sabem o que é que quer dizer? Ser Jesus. Ser feliz. Bem-aventurados quer dizer ser feliz. Jesus deseja que cada um de nós façamos este caminho de felicidade. Nós sejamos capazes de chorar com os que choram, ter compaixão, tal como vocês veem logo na segunda.
e estar junto daqueles que se atravessam no nosso caminho. Ser manso e humilde de coração, ser paciente. Então, nos dias de hoje, cada vez mais é necessário esta construção desta mansidão do nosso coração para podermos também ser reflexo para os outros. Aqueles que são perseguidos pela justiça, aqueles que injustamente também são condenados pela verdade, tal como nós vamos ver daqui a dias com a morte de Cristo. Quando nós fazemos o bem, não podemos sentir que estamos contra ninguém. É nós percebermos esta essência de viver neste reino de Deus. Fome e sede de justiça, misericordiosos. Nós já conhecemos qual é a misericórdia do Senhor. É este perdão que não tem limites. É este doar-se sem medida. Também saibamos ser assim com os nossos irmãos. Pacificadores e, por fim, puros de coração. Que é isto que é a grande preocupação de Cristo. No Evangelho de hoje, nós ao vermos esta cura do cego, encontramos aquilo que é, podemos dizer, que o resumo de tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Cristo realiza a cura porque olha para o cego como uma pessoa. Cristo acolhe a samaritana, como nós vimos na semana anterior, porque ela era uma pessoa. É este quebrar de barreira que o Senhor pretende no nosso coração. Porque sabem o que é, quem é que lê a primeira leitura, já agora? O que é que nós vimos logo no livro de Samuel? Há a escolha de um rei para Israel. Começa assim. Depois, Samuel é responsável por encontrar o próximo rei de Israel. Ele vai procurar. E aparece o primeiro filho. E diz a Sagrada Escritura que ele era belo em aparência, era agradável aos olhos. Mas todos os outros, todos aqueles filhos, só um é escolhido. Qual? O mais novo. Como é que se chamava? David. E era aquele que, para além de ser pastor, e já sabemos o que é que os pastores significavam naquele tempo, eram os desprezados, eram aqueles que eram sempre considerados de parte, não viviam na sociedade, viviam com os rebanhos. E é este que Deus chama para ser rei de Israel, aquele que ninguém dava nada. Porque Deus olha não é para a aparência, mas sim para o coração. E isto é que é o desafio para todos nós. Que neste último tempo de Quaresma que estamos a atravessar até à Páscoa, de fazermos este verdadeiro caminho de conversão. Não só vocês que celebram hoje, nem só vocês que celebram hoje esta festa, mas todos os nossos, também começar no nosso agrupamento. Que o serviço que nós fazemos como escuteiros, o serviço de doação, não só pela criação, mas acima de tudo pelos irmãos, seja sem dúvida algo que seja assim, puros de coração. Nós tenhamos esta preocupação de trabalhar este coração, porque para Deus não importa as aparências, mas sim o coração. E hoje neste mundo dominado por esta beleza exterior, dominado por esta preocupação que nós temos tantas vezes de mostrar tudo para os outros, esquecemos de facto de cuidar do nosso coração. Seja este o apelo ao serviço do CNE, seja este o apelo a todos nós que celebramos as bem-aventuranças, porque só assim é que encontramos o caminho para a felicidade. Felicidade não é aquela euforia de a gente começar a rir e dizer que está tudo bem. É muito mais do que isto. É nós termos paz, é nós termos serenidade, é nós encontrarmos este caminho de felicidade que Deus nos dá e que está ao alcance de cada um de nós. Basta nós querermos e assim aceitar. Pode ser? Aquele lá está mais convicto do que este, mas deve ficar na esperança que todos nós estamos convictos que é este o caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Como o seu padre já disse, hoje é um momento especial para nós também. Os nossos patateiras vão fazer a sua promessa e entrarem
oficialmente na Alcateia. Para isso eu peço que os lobitos que já fizeram a promessa se cheguem aqui junto de mim, se faz favor. E a guia da Alcateia que se chegue aqui também. Reparai bem, ó lobitos, este encontro na Rocha do Conselho é para nós muito importante. Sabeis porquê? Isso mesmo, vamos admitir novos lobitos na nossa alcateia. E vós, estáis dispostos a recebê-los? Vamos agora chamar os patatenras, está bem? Cassiano Batista, Inês Pereira, David Rodrigues, Salomé Pires, Mafalda Pamplona, Guilherme Andrade, David Rocha, Matilde Valadão, Carolina Rodrigues. Estão nervosos? Não precisa. Que desejais desta alcateia? Para quê? Conheceis a lei da alcateia, o lobito escuta a quem lá, o lobito não se escuta a si próprio. Sim, nós conhecemos a lei. O lobito escuta a quem lá, o lobito não se escuta a si próprio. Sabeis qual é o primeiro artigo da lei? Assim mesmo. Sabem o que isto quer dizer? Muito bem. Qual é então a vossa divisa? Fazeis então a vossa promessa. Queríamos só chamar aqui os padrinhos ou madrinhas dos nossos meninos. Prometo, da melhor vontade, praticar diariamente uma boa ação.
Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometestes, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometestes, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Recebe este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo, nosso amigo, que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele e daquilo que prometeste, sendo fiel à boa ação de cada dia. Agora vou pedir aos padrinhos que repitam o que eu vou dizer. Em nome de Deus, em nome de Deus, Santa Maria, Santa Maria, São Jorge, São Francisco de Assis São Francisco de Assis e Santa Catarina, eu testemunho a tua promessa testemunho a tua promessa de Lobito e prometo proteger-te como tal. prometo proteger-te como tal. Obrigado, podem regressar aos vossos instrumentos físicos.
Porque Jesus gosta muito das crianças e pela alegria que sentimos neste dia, rezemos a nossa oração. Divino Menino Jesus, nós vos oferecemos inteiramente o nosso coração e cheio das vossas virtudes. E ensinai-nos a imitar-vos. Nós queremos seguir o vosso exemplo com toda a boa vontade. Para assim, com a ajuda de Maria, nossa doce Mãe, crescermos em graça e em idade. Amém. Pedia só uma salva de palmas para os nossos gratuitos. André Navalho, Amélia Terra, Margarida Cardoso, Leonor Amaral, Sara Silva. Chamo agora aquela chefe Bruno. Chefe Bruno, aquela. Vamos tirar os lenços, por favor. Não. Sim. Então, que desejais? Como escuteiros, estáis dispostos a viver com os outros, a respeitar, a amar e a proteger a natureza? Sabendo que os exploradores e os heróis do povo de Deus são um modelo para a vossa secção, estáis dispostos a viver segundo esse ideal, com coragem e dando na vida testemunho da fé? Prometeis cumprir sempre os princípios e a lei do escuta? Qual a divisa que quereis viver? Já pensastes bem no valor da promessa que ides fazer? Então, confiando na vossa lealdade, podeis fazer a promessa. Podeis fazer a promessa. Cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria, auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias, obedecer à lei do escuta. Chamava os padrinhos. Recebe esta insígnia da cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em ti.
Está sempre alerta e ser sinal e ser fiel ao teu compromisso. Recebe esta insígnia da cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em ti. Está sempre alerta e ser fiel ao teu compromisso. Recebe esta insígnia de cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em ti. Está sempre alerta e ser fiel ao teu compromisso. Recebe esta insígnia de cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em ti. Está sempre alerta e ser fiel ao teu compromisso. Recebe esta insígnia de cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em ti. Está sempre alerta e ser fiel ao teu compromisso. E agora os padrinhos já para colocarem na conversa. Para terem atrás comigo. Em nome de Deus, Santa Maria, São Tiago, São Pedro e São Carlos, eu testemunho a tua promessa de escuteiro e prometo proteger-te como tal. Reconheceis que o movimento escutista é uma fraternidade mundial e que ao entrardes para ela vos tornais amigos e irmãos dos escuteiros de todo o mundo? Sei que estão emocionados, mais força. Pois bem, pela vossa fidelidade à promessa, honrai sempre esta fraternidade, vivendo como Jesus Cristo ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Neste momento, fazeis parte da grande família dos exploradores CRF. Nós aclamamos com uma salva de palmas. Bom dia. Chamava a guia da comunidade. Vou chamar agora os nomes dos pioneiros que vão se juntar à nossa família. Pedro Pinheiro, Samuel Betancourt, Mariana Silveira, Leonor Ávila, Joana Roque, Constança Viegas e Júlia Silva. Agora chamo o chefe da segunda secção, chefe Nuno Madureira.
As provas já prestadas na vivência do escotismo deram-vos a capacidade para enfrentar uma nova etapa do crescimento. Embora cheia de dificuldades, não vão faltar os meios necessários para conseguir ultrapassar com alegria todos os obstáculos interiores e exteriores que a vida de pioneiro irá colocar à vossa frente. Por isso, diante de todos, irmãos escoteiros, e na presença da comunidade cristã, que testemunhará a vossa decisão, dizei-me: sabeis o que se pede a um pioneiro do CNE? Sim, sou chamada a descoberta de mim mesmo, dos jovens meus irmãos do mundo de Deus, que se deu a conhecer em Jesus Cristo e a celebrá-lo na comunidade cristã. E que passos quereis dar para corresponder a este desafio? Renunciar o mais cômodo, o saber o que mais apetece, a fidelidade à palavra dada, a procura da justiça e da verdade, o aprofundamento da amizade, o crescimento da disponibilidade. Estás disposto a viver esse projeto, procurando inspirar-vos sempre nos princípios, na lei e na promessa do CNE? Sim, contando com o grupo e com a ajuda de Deus. Qual a divisa que quereis viver? Sempre alerta. E vós, pioneiros, quereis ajudar esses irmãos a testemunhar a sua promessa solene? Sim, queremos homens na nossa igreja. Confiando na vossa lealdade e na amizade do grupo, podeis fazer a promessa. Por favor, os padrinhos podem avançar. Prometo pela minha honra e com a graça de Deus fazer tudo o possível no mundo, cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria, auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias, obedecer à lei justa. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que hoje prometestes viver. Recebe este lenço que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que os prometestes viver. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que os prometestes viver. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza o grande ideal, sempre mais longe, no serviço do bem que os prometestes viver. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal, sempre mais longe, no serviço do bem que os prometestes viver. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que os prometestes viver. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade dos mares. Ele simboliza a grandeza do ideal sempre mais longe, no serviço do bem que os prometestes viver. Agora vou pedir à chefe Kátia
que nos acompanha nesse trajeto para entregar aos nossos pioneiros uma bússola. Recebei a bússola, com ela encontrarás sempre o rumo da vossa vida para a felicidade, pela descoberta de vós mesmos, dos outros e do mundo de Deus. Agora vou pedir aos padrinhos que cobram a cabeça dos seus pioneiros. Em nome de Deus, Santa Maria e São João de Brito, eu testemunho a tua promessa de escuteiro e prometo proteger-te como tal. Obrigado. Podem regressar aos seus lugares. Reconheceis que o movimento escutista é uma fraternidade mundial e que, ao entrares para ela, vos tornais amigos e irmãos do escuteiro de todo o mundo. Sim, conheço. Pois bem, pela vossa fidelidade e da promessa, honrai sempre esta fraternidade, vivendo como Jesus Cristo ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Neste momento, fazes parte da grande família dos pioneiros do CNE. Irmãos, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu a vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos-lhes uma luz sempre maior para a Igreja e para o mundo e para cada um de nós, dizendo: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja em geral, para que continue a ser sinal de fé, esperança e amor no mundo, e de modo especial pelo Padre do nosso curante Igor Oliveira e pelo Padre Dolores, que nos guiam com dedicação e carinho. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos pobres e necessitados, para que encontrem acolhimento, alimento e conforto nas suas dificuldades, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que sofrem na doença, na solidão ou na dor, para que sintam o consolo do Espírito Santo e o apoio da comunidade. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas famílias, para que sejam sempre espaço de amor, diálogo e vivência das bem-aventuranças. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos escuteiros do agrupamento 803 de São Carlos, que hoje fazem as suas promessas, para que vivam com alegria e fidelidade os valores do escutismo, servindo a Deus, à Igreja e aos outros com generosidade e espírito de missão. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos nossos catequizantes, que hoje celebram as bem-aventuranças, para que cresçam no conhecimento do Evangelho e aprendam a viver a justiça, a misericórdia e a paz. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo. Iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ao apresentar-nos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor que esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério da encarnação, Ele dominou o género humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé e pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, com todas as criaturas no céu e na terra, vos adoram cantando um cântico novo, e também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra
sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armaldo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos de Flávia de Sousa Noia da Silveira, uma intenção de Beatriz Peixoto e Saúl Ávila Ourique, e de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de quantos, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Carlos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E irmãos fiéis aos ensinamentos salvadores, vamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e dá-nos nossa cheia de tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos toda a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz na vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Sei que nesses momentos nós, e então quando estamos com a Igreja mais cheia, nós desejamos dar a paz a toda a gente. Mas deixamos essa paz para todos no final da celebração. Neste momento, que vamos nos estar a dar na paz e no amor de Cristo, façamos só apenas quem está ao nosso lado e a quem está à nossa volta. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a nós.
Dizes os convidados para a ceia do Senhor: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, entreis em tua palavra, mas dizei a palavra.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo o homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de entregarmos os diplomas aos nossos meninos do 7º ano, é de 7º, não é? Agora dei-me uma branca. Agradecer a todos da forma como a celebração também decorreu. Acho que o nosso agrupamento também merece essa palavra e já estou a mostrar de começar a cantar mais umas celebrações. É só uma dica. Mas deixarmos este sentimento de alegria. Sei que a festa vai continuar. Eu primeiro ainda vou-me ausentar e depois mais tarde regresso. Por isso, Daniela, não te esqueças do que prometeste ontem. Tá? Guardem um pratinho para mim, porque se não for quando chegar já não tem nada. E então vou chamar a Pilar e a Soares. Não me esqueci do nome dela, desculpa. A Raquel. O Afonso Souza. A Ana Lua Lourenço. A Clara Lourenço. O Daniel Pereira. A Isabel Amaral. O Isaac Moles. O João Leonardo, a Júlia Monteferro, a Madalena Aguiar, Madalena Souza, Mafalda Belerique, Manuel Valadão dos Santos, a Maria Borges de Carvalho, Mariana Cota, Mário Melo, Martim Pacheco, a Matilde Silva e o Rui Duarte Rodrigues. Então nós, com a comunidade, aclamamos os nossos meninos com uma salva de palmas. Tá? Fiquem em paz e que se vos acompanhe.